Olá, aqui é a Carla e eu vou deixar vocês agora com essa matéria de 24 de janeiro de 2020, fresquinha, e depois eu volto para a gente falar tudo sobre ela, ok? E você sabia que pode ser multado sem nem mesmo ver um guarda por perto? Só no ano passado, quase 600 mil multas foram aplicadas a motoristas aqui do Rio. Um dos motivos é a fiscalização com o uso de câmeras de monitoramento. Em poucos minutos, no bairro do Catete, na zona sul do Rio, foi possível flagrar diversas irregularidades de motoristas. Este caminhão parou bem perto da curva, o que não é permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Já este carro desembarcou um passageiro e estacionou onde só era permitido parar. Este motorista deixou o carro numa vaga exclusiva para carga e descarga. A infração mais cometida é o estacionamento irregular nas calçadas. Foram mais de 81 mil notificações emitidas no ano passado. Segundo a Guarda Municipal, a alta na aplicação de multas se dá pelo uso de câmeras de monitoramento, uma novidade da fiscalização municipal. Este é um dos pontos onde as câmeras de fiscalização foram instaladas. Fica no Largo do Machado, na zona sul do Rio de Janeiro. A ideia surgiu depois de um grande número de denúncias sobre irregularidades no trânsito. Essas câmeras também foram instaladas em outros 3 locais da cidade e a ideia é expandir para outras regiões. Funciona assim. Equipes da Guarda Municipal monitoram as imagens no Centro de Operações da Prefeitura e, assim que flagram alguma irregularidade, aplicam a multa na hora. Nossos guardas, os agentes, eles vão continuar fazendo a fiscalização de trânsito em toda a cidade. Agora, nesses principais pontos que nós tínhamos uma enxurrada de reclamações, a gente não vai ter mais. Por quê? Porque eles, centrados lá no Centro de Operações Rio, vão estar monitorando aquele local. Uma vez que houve desobediência ao Código de Trânsito Brasileiro, ele já será automaticamente multado. Então, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Enlouquecedor para os condutores, enlouquecedor para os clientes. Recebi esse WhatsApp de várias pessoas, porque realmente é bem aterrorizante. Se fala sobre uma estatística de 81 mil multas, se eu não me engano, por câmeras de videomonitoramento. Se fala também na instalação de mais câmeras no Rio de Janeiro. Então, quem passa ali pelo Largo do Machado, então, está desesperado. Sendo que, qual é a função nossa? Nós que trabalhamos com recursos de multa no dia a dia, você que quer trabalhar, nós precisamos aterrissar, acalmar o nosso cliente. Porque, embora isso não seja um trabalho diretamente, se ele te procurou é porque ele confia em você e isso é um ótimo sinal. A nossa função é deixar ele tranquilo. Nós somos responsáveis por orientar, por verificar o que está acontecendo na CNH dele. Se a gente passar essa tranquilidade para ele, com certeza essa relação só fortalece. E esse fortalecimento para a gente é muito importante, porque desse fortalecimento, dessa confiança, dessa relação, é que vem novos trabalhos. Se você quebrar essa relação sem responder isso daí, ou qualquer outra dúvida que seu cliente tenha, você está agindo de forma completamente errada. Eu diria dando um tiro no pé, como se fala no popular. Então, presta bastante atenção. Se você está muito atarefado, pare um pouco. Sempre existe um tempinho, naquele momento que você vai relaxar um pouco, verificar o WhatsApp, não sei, para responder isso daí. Se você não sabe nada a respeito, você procure se instruir e saber. Eu, por exemplo, como eu sempre digo para vocês, eu coloco as infrações e as resoluções e leis pertinentes a ela, os artigos, e coloco tudo dentro de um material organizado. E coloco também todas as características, todas as informações sobre esses radares, sobre câmeras, exatamente para poder ter uma argumentação mais rica, para poder realmente conseguir esse cancelamento. Por isso eu tenho essas informações guardadas e sempre atualizo. Estou sempre atualizando, porque nós precisamos também nos manter atualizados em relação às novas resoluções, às novas modificações, tá? Então,
Para quem não sabe, esse tipo de câmera, ela tem um alcance de mais ou menos 400 metros e um zoom de mais ou menos 20 vezes. Ela é muito potente, ela consegue captar a imagem dentro do veículo. Inclusive, muitas dessas infrações que estão nessa estatística, tenho certeza que foram captadas dentro de veículo. É que não foi falado na reportagem. Só se falou sobre infrações de estacionamento, de conversão errada, mas não se falou nas infrações flagradas dentro do veículo. E esse tipo de infração ocorria muito através dessas câmeras. Então, porque elas têm a capacidade de verificar se o condutor está com cinto, está sem cinto, se ele está mexendo no celular, se tem alguém dentro do veículo com uma criança no colo, enfim. Todas as infrações dentro do veículo, essa câmera consegue captar. Mas o que acontece? No Ceará foi movida uma ação pública em função disso daí, solicitando que essas infrações que dentro do veículo fossem canceladas. Exatamente pelo mesmo motivo que eu utilizo, eu sempre utilizei nas minhas argumentações. De acordo com o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, você tem direito à privacidade, à intimidade, à sua imagem. Então, ninguém pode ficar monitorando você dentro da sua propriedade sem o seu consentimento. Isso é infringir o seu direito à privacidade. Você está dentro do seu veículo. Então, para fazer isso, tem que ter o seu consentimento. Senão, você vive num Big Brother sem consentimento. Porque até mesmo o Big Brother, os participantes aceitam aquilo ali. Estão sabendo tudo o que está acontecendo com a imagem deles. Então, gente, através disso daí, essa ação foi movida, e que é uma boa argumentação. E o que acontece? O Ministério Público do Ceará entendeu isso e acolheu. E a partir daí, ele criou as seguintes regras. Todas as infrações lavradas por essa câmera dentro do veículo não podem mais existir. Ou seja, a partir de agora, nenhuma infração lavrada dentro do veículo pode ser por câmeras de videomonitoramento. Outra coisa, se para as infrações tiver equipamento regulamentado no CONTRAN que já faça essa regularização, que já faça esse monitoramento, essas infrações não podem ser monitoradas por essas câmeras. Ou seja, as infrações que são captadas por radares, seja radar semafórico, que capta o avanço do sinal, ou radar de velocidade, que capta excesso de velocidade, elas não podem ser lavradas por câmeras de vídeo monitoramento. Mesmo que o agente perceba, lá vendo naquele vídeo, lá naquela central, que o veículo avançou o sinal. Se naquele semáforo tiver um radar não metrológico que faça esse tipo de verificação, ele não pode lavrar um auto de infração. Isso aí ficou determinado lá no Ceará. Então, para que está valendo esse monitoramento? Para estacionamento proibido, conversão proibida, trafegar na via destinada a ônibus, parar no local proibido. Então, para esse tipo de infração, as câmeras de vídeo monitoramento, elas continuam lavrando as infrações de acordo com a verificação do agente. Mas, não sei se vocês lembram, passou aí nessa matéria que existe uma placa de sinalização que avisa, de advertência, avisando que aquele trecho está monitorado por câmeras. É obrigatório, isso aí já era obrigatório, tá? A existência dessa placa para que se lavre o auto de infração por câmeras. Se não tiver essa placa, não adianta. Outra necessidade é o seguinte, é que o agente verifique isso online, ou seja, na hora, em tempo. Não adianta vir uma imagem trazida por alguém, isso aqui aconteceu ontem, esse veículo aqui cometeu essa infração. O agente não pode lavrar o auto de infração de uma imagem, de um vídeo feito. Ele tem que verificar na hora que aconteceu aquilo ali. E a outra característica importante é que na observação no auto de infração, ele tem que colocar como ele verificou isso, como ele constatou a infração. Constatado por câmera de vídeo monitoramento. Só que essa modificação que foi feita no Ceará,
o Ministério Público Federal também acatou. E a partir de agora, de setembro de 2019, essa mesma decisão vale para todos os estados, não só para o Ceará. Ou seja, todas as infrações cometidas dentro do veículo não podem mais ser lavradas por câmeras. Olha quantas infrações que teriam diminuído nessa estatística aí dessa matéria que nós vimos agora. Além disso, está faltando apenas, né, para consolidar isso daí, que seja alterada a resolução 471 do CONTRAN, que fala sobre câmeras de videomonitoramento. Essa resolução é a mais antiga. Ela falava sobre monitoramento em rodovias e estradas. E depois veio a resolução 532, se não me engano, de 2015, que já fala sobre, inclui no caso, o monitoramento nas vias urbanas. Isso dada a necessidade da quantidade de veículos, para manter a fluidez no trânsito. Então, por essa necessidade, houve a resolução 532. Então, a única coisa que está faltando realmente é que a resolução 471 seja modificada e aquela quantidade enorme de infrações que aparece nessa matéria, com certeza para o próximo ano serão bem menores, porque infrações dentro do veículo não serão mais flagradas por essas câmeras e as infrações que são verificadas através de radares também não serão. E a outra situação que nós já sabemos, né, mas vou complementar aqui, que as infrações que dependem de abordagem não podem ser lavradas por câmeras de videomonitoramento. Afinal de contas, o agente está vendo aquilo através do vídeo, ele não está presente. Então, mesmo que o agente tenha uma pessoa, um vizinho que ele sabe que não tem CNH, se ele estiver monitorando uma determinada via e o vizinho dele passar dirigindo uma moto, ele não pode fazer nada. Ele sabe que o vizinho não tem CNH, mas essa infração é por abordagem. Então, ele não vai poder lavrar essa infração, tá? Então é preciso que seja online, é preciso que esteja escrito no campo de observações do auto de infração, que ela foi flagrada por vídeo monitoramento, né, a forma que ele constatou a infração. Então são várias situações que precisam ser observadas. A existência da placa de sinalização também é muito importante. Então, o que acontece? Quando você for fazer um recurso, uma defesa em relação a esse tipo de infração, você tem que solicitar exatamente o auto de infração de trânsito para verificar que foi escrito isso na observação. Você pode solicitar, deve, o vídeo, o filme que mostra, por exemplo, uma ultrapassagem, a foto que mostra o veículo naquele local. Afinal de contas, é direito de quem está impetrando o recurso de receber a documentação da administração pública que auxilie no processo. Você está trabalhando no processo administrativo, tá? Então você pode solicitar a documentação, sim. E você também pode ir até o local ou verificar através do Google Maps, por exemplo, o local para saber se existe aquela placa de advertência onde o seu cliente recebeu a infração, naquele endereço dali. Estou passando aqui para vocês o que vocês precisam realmente saber para fazer um recurso de ponta em relação a um recurso bem forte, com uma argumentação muito boa em relação a câmeras de videomonitoramento. E a gente precisa aguardar somente o que vai vir escrito aí nessa revisão da resolução do CONTRAN em relação a isso daí. E se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, ou você quer que eu grave sobre algum tema específico, deixa aqui nos comentários, tá? Não esqueça de curtir e de compartilhar com um amigo que você acha que precisa aprender mais sobre recursos de multas. Eu espero você no próximo vídeo e um grande abraço.